o VVS, né, são 3 siglas que ajudam muito a gente pegar essas engrenagens, que são engrenagens importantes, para a gente ter uma noção de faixa melhor. Uma forma de você pensar e você valorizar é você fazer treinos específicos para isso. É você realmente treinar coisas específicas para melhorar a saída de célula. O fundamento da mão é obrigatório. E eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Aécio Levi. Eu sou, assim, eu criei um método que se chama Desconstruindo na Carreira de Boi. E o Desconstruindo na Carreira de Boi nada mais é que passos e passos para você chegar aí a ter uma média de ganhar uma corrida a cada 3 que você participar. Papo de Vaqueiro Live começando. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias, hoje tirar dúvidas, para que vocês se preparem sim para ter, enxergar uma média de ganhar uma corrida a cada 3 que vocês participam. E eu queria fazer também um alerta que, vou dizer assim, aqui a gente vai discutir sobre vaquejada de uma forma um pouco diferente. Às vezes eu falo, é um pouco de um mundo paralelo, é um pouco atípico. Atípico é o que é diferente do típico, do comum, do normal, porque a gente vai falar de vaquejada realmente não da forma mais comum que as pessoas comentam. Talvez a gente vá ver coisas diferentes. Então é um mundo realmente paralelo. Então, se você chegou aqui, você vai ficar aqui, você vai sim, você talvez pense diferente sobre vaquejada. Se você acha que vaquejada não muda, se o que você nasceu lá no ventre da sua mãe, provavelmente, disseram que você é um vaqueiro ruim, que você não pode melhorar, talvez aqui não vai ser o lugar mais apropriado para você. É bom dar esse contexto, porque aqui a gente vai realmente falar de uma forma bem diferente sobre vaquejada. Então, é isso. E hoje eu vou começar com as perguntas de quem já mandou no Instagram. Quem quiser perguntar aí na caixinha de pergunta, ajuda demais. Quem quiser tirar alguma dúvida, porque é difícil demais a gente, se tiver só nos comentários, enquanto eu estou falando, acompanhar alguma pergunta. Então tem uma caixinha de interrogação aí, que se você colocar sua pergunta aí, fica muito mais fácil de responder. Mas eu vou começar pelas perguntas de quem fez ontem. E eu queria dar alguns recadinhos, algumas pessoas que mandaram as perguntas. O Vinícius Vieira, por exemplo, mandou uma pergunta sobre a ansiedade de pegar o protetor. Vinícius, se você puder ir para o YouTube, no YouTube lá eu coloquei até uns vídeos para exemplificar essa sua pergunta. Para quem perguntou de saída de cela também, para quem perguntou que dá um branco quando chega nas faixas, que foi o Thiago Bike. Se você estiver aqui, Thiago, ao vivo, eu recomendo muito você no YouTube, e eu estou recomendando isso, porque lá você vai ter, eu vou explicar com mais efeitos audiovisuais, que eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês. Mas bora lá. Bora começar por uma pergunta do Vida no Campo, e eu acho que não tem nenhuma pergunta que seja boba ou etc. Às vezes a gente tem muito essa mentalidade de expert, né? Que a gente passa muito tempo numa coisa e a gente, algumas perguntas o pessoal acha que é besteira. Mas tem uma pergunta que é o seguinte: qual a diferença de senha casadinha e senha bonificada? Então, antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, mas nunca eu vi. Geralmente você vai correr uma corrida, você tem uma senha, que você vai correr 3 ou 4 bois, você vai se classificar naquela senha, e essa senha que a gente chama solteira, não sei se ainda chama solteira, mas chamava senha solteira. Então para bater duas, você tem que correr uma sequência de 3 ou 4 bois. E tinha muito antigamente essa senha casadinha. Senha casadinha era geralmente você corre 3 bois, bate uma senha, você corre mais um boi nessa mesma sequência, você bateria 2 senhas. E tem aquela questão de ser bonificada, que aí vai depender muito de quem está fazendo o campeonato, de quem está fazendo a corrida, que às vezes eles dão, por exemplo, o PAPB dava, não sei se eles estão dando ainda,
o primeiro boi da primeira senha, se você perder, será bonificado. Então, você vem no primeiro boi da primeira senha, o que é um dos bois mais difíceis, e acho isso muito lógico de ter colocado para a categoria estrela, a categoria que é a iniciante lá no TPB, você poderia voltar e correr esse boi. E aí era essa senha bonificada. E a senha casadinha, ela parece ser bonificada, porque mesmo você perdendo um boi, você voltando e botando os outros, você tem chance de bater a senha, de se classificar. Então, é isso. Aqui a outra pergunta do Emanuel Messias. E, pessoal, eu estou começando a responder as perguntas de quem mandou ontem no Instagram. Deixa eu até dar uma olhada aqui se tem algum aqui no YouTube. Mas a pergunta do Emanuel foi o seguinte: o afundamento da mão é obrigatório para o boi cair? Então, esse é um tema que é um pouco polêmico, do afundamento da mão. Eu acho que você pode sim desenvolver isso, o afundamento, de maneira intencional, você afundar a mão, vou dizer assim, você não ir com a sua mão tanto para baixo, quando você vai puxar o boi. Só que eu acho que isso vai depender do contexto. Por exemplo, tem gente que fala, você talvez teria que levantar o boi, um certo boi. E você pode até ver essa característica de levantar o boi, sim, quando é um boi bem menor, quando é um boi de classificação, um boi, pode dizer lá, sei lá, 10 arrobas, 11 arrobas. Você realmente consegue fazer isso. Na hora de puxar, às vezes você consegue levantar assim para tirar o boi por cima e evitar que o boi, por exemplo, queime o cal. Mas, cara, você imagina isso nesses bois pretos de disputa que botam nas últimas rodadas? Essa questão da mão ali, eu não acho que seja tão efetiva, porque é uma carga muito grande para a gente de 70 quilos ter algum efeito sobre aquilo. Então, você pode, de forma intencional, chegar num posicionamento, que eu acho que é um dos posicionamentos mais efetivos na puxada do boi, mas eu acho que isso é uma cerejinha, sabe aquela, você faz o bolo todo, você prepara a massa, prepara o recheio e etc. E no final você bota só em cima lá aquela cerejinha vermelha. Eu acho que essa questão do afundamento seria só essa cerejinha vermelha. E eu vou te explicar o porquê. Na hora de puxar o boi, a gente derruba o boi, e até eu quero dar vamos dizer assim, um contexto maior nisso. Na hora que a gente vai puxar o boi, tem uma lógica, e é explicado pela física, mais ou menos, porque o boi cai e o boi cai. Vou tentar dar um exemplo para vocês. O boi está correndo assim, e ele geralmente vira assim para cair, né? Então ele vira para cair porque a gente está pegado na traseira dele, através do rabo, né? A gente passa a volta, então está pegado lá no rabo. E quando a gente vai soltar o cavalo, o nosso cavalo acelera. E o nosso cavalo faz com que aquele ponto que a gente está pegado no boi tenha uma velocidade muito maior do que os posteriores, a frente do boi. E aí, como ele não consegue manter aquela velocidade, essa parte que está mais rápida aqui, ela vai tender a girar, porque eu estou aplicando uma força, uma velocidade aqui bem maior. Então é por isso que o boi cai assim. Então, eu acho que a preparação do bolo, vou dizer assim, na vaquejada, seria outros pontos muito mais importantes do que afundar a mão. Então, se você dedicar ou fazer essas outras partes muito mais bem feito, você vai ter muito mais resultado do que esse detalhe. Eu espero que tenha ficado claro. Eu falei na segunda-feira sobre o processo de alavancagem do vaqueiro. E o processo de alavancagem nada mais é do que eu realmente olhar, de forma geral, e ver essas pequenas coisas que dão muito mais resultado. A alavanca é como se fosse um mão de força, né?
Até já falei para vocês. A mão de força, a gente tem um negócio, um carga muito grande lá, a gente pega essa mão de força que nos ajuda a mover aquela carga muito grande. Então, pode dizer que você vai trocar um pneu e você está tentando lá, os parafusos é pesado pra caramba, e aí você pega essa mão de força e fica mais fácil. E acho que a gente tem que usar muito esse processo de alavancagem no nosso, vamos dizer assim, na nossa evolução, na nossa jornada da vaquejada, que é mover essas pequenas coisas. Então, o afundamento, ele é obrigatório? Depois dessa explicação, pensa aí, o que seria melhor? Não seria, talvez, eu deixar meu cavalo correr, para que ele aplique essa velocidade aqui no rabo do boi, e o boi faça isso, e ele cai? Eu soltar o meu cavalo, eu me apoiar bem, por exemplo, bora colocar uma disputa. Na disputa, o que é mais importante? Geralmente o boi tem uma carga muito grande, então não é tão bom que o boi venha muito devagar, não é tão bom que o boi venha muito ligeiro, o boi tem que vir controlado. Então, tudo isso são detalhes que eu tenho que tentar controlar dentro da carreira de boi para que fique mais fácil lá. E eu tenho que deixar meu cavalo correr muito, porque é uma carga muito grande. Então, quanto mais velocidade eu aplicar naquele ponto lá do boi, para que ele tenha uma diferença de velocidade entre a frente e a traseira, e aí vai fazer com que o boi gire. E acho que eu focaria mais nessas outras engrenagens, nesses pontos que me dariam muito mais resultado do que eu pensar nesse afundamento da mão. E aí eu não sei se o Vinícius Vieira está aqui. Cara, Vinícius, se você tiver, dá um oi aqui, ou no Instagram, ou no YouTube, porque eu preparei um vídeo para explicar. Mas a próxima pergunta eu vou até colocar aqui. Esqueci que as perguntas do Instagram ficam aqui, para até vocês terem um contexto do que eu estou falando sobre, né? Essa pergunta é muito massa. Essa pergunta foi do Tiago. Por que me dá um branco quando chega nas faixas? Essa pergunta é top, é massa. Cara, e isso é uma coisa que talvez eu vou gastar um tempozinho aqui para explicar. Para quem está aí no YouTube, eu vou falar para vocês de uma coisa que é muito importante a gente saber, que é o seguinte: é as fases da aprendizagem. E eu quero começar falando para vocês sobre essas fases da aprendizagem, porque eu acho que vai ajudar muito essa questão de você ter a mentalidade certa, você saber em que fase você está, porque senão você pode ficar muito desmotivado e querer desistir. E aqui a gente está no mundo paralelo, a gente não quer que as pessoas desistam, não. A gente quer que as pessoas continuem e tenham uma evolução contínua e constante, né? Então é isso. Então, existe um estudo que é muito verdade, vocês vão começar a enxergar quando eu começar a falar. Tem 4 fases da aprendizagem. A primeira é a II, que é a incompetência inconsciente. E que danada é isso, essa competência inconsciente? Competência inconsciente é quando eu nem sei que eu não sei. Por quê? Você olha as coisas, você vê outras pessoas fazendo, e às vezes você termina achando que o negócio é fácil e tal, e você vai fazer. Ou tem uma das coisas que até vi, tem um artigo sobre um CEO bem famoso, Elon Musk, que ele fala que tem um problema de mentalidade que deveria ser ensinado na escola para as crianças. E ele lista lá 50, e uma delas é o efeito da mera exposição. E o que é esse efeito da mera exposição? Às vezes, só porque eu fui criado no meio do cavalo, eu fui exposto a cavalo durante minha vida toda, eu penso
Opa, vocês não estão me ouvindo bem? Pessoal, vou YouTube também. Pessoal do YouTube, o volume tá ok? Se alguém puder dizer aí, tá bom, tá ruim, o volume da live. Estão me escutando bem, pessoal? Hugo, me dá um feedback aí. Você falou que tá baixo, eu queria saber se tá baixo mesmo. Se tá bom, Ana? Tá, beleza. Eu falo baixo mesmo, mas aí eu vou tentar falar mais alto. É o seguinte, eu falei da primeira fase da aprendizagem, que é a incompetência consciente, e essa incompetência inconsciente vem também dessa mera exposição, o efeito da mera exposição. E o que é o efeito da mera exposição? É que, por exemplo, você foi criado, nasceu lá numa fazenda e você vê cavalo todo dia, e só por ver cavalo todo dia, eu fui criado, eu fui exposto, não precisa ter nascido, eu fui exposto muito a cavalo, você tende a achar que você é um expert, que você entende muito e muito de cavalo. E talvez vocês possam se identificar com isso, com esse efeito da mera exposição. E às vezes você está nessa fase de aprendizagem que é quando você nem sabe que você não sabe, é incompetência consciente. Então, às vezes esse efeito da mera exposição, ele engana a gente pra caramba. E hoje em dia que eu vejo que eu não sei de cavalo. Quanto mais eu vejo algumas pessoas que realmente sabem de cavalo, eu vejo que eu não sei muita coisa de cavalo. Então tem essa fase da aprendizagem que a gente nem sabe que não sabe. Próxima fase, e eu estou respondendo essa pergunta de por que me dá um branco, e eu quero dar esse contexto para vocês, para quem está no YouTube. A gente está respondendo a pergunta, por que me dá um branco quando chega nas faixas? A gente tem que saber que tem todo um processo de aprendizagem. A próxima fase é a incompetência consciente. O que é incompetência inconsciente? Ô Iago, se você pôr a pergunta lá no caixinha de pergunta, vai ficar mais fácil. A incompetência inconsciente é o seguinte: eu sei agora que eu não sei, porém eu não sei fazer ainda. Sabe quando você começa, sei lá, a jogar bola, andar de bicicleta? Você talvez comece a saber o que é que você tem que fazer lá na bicicleta, ou a dirigir. Você sabe que você tem que pisar na embreagem, que você tem que passar a marcha, que você tem que controlar a aceleração, embreagem, enquanto você está saindo numa moto ou num carro. Então você não sabe, você ainda não tem a parte mecânica, você não memorizou como é que você faz, você não tem aquela sensibilidade, o time, o tempo de fazer, mas você sabe o que é que você tem que fazer. Então essa é a incompetência consciente. Depois tem a próxima fase, que é a competência consciente. E o que é essa competência consciente? Você chega numa fase que você começa a fazer as coisas, você tem a consciência do que você tem que fazer, só que você não faz de forma automática. Você faz a competência consciente, você tem que lembrar, às vezes é um passo a passo, às vezes você tem que usar um gatilho para ativar aquilo que você tem que fazer da forma correta, mas não sai de forma natural. Não é natural ainda, não está automático. Eu uso muito o termo aqui masterizado, nada mais é que quando você automatiza o que você está fazendo, você não precisa pensar, você só vai fazer. E esse é o nível, pode dizer assim, a incompetência consciente, eu acho que a maioria dos vaqueiros iniciantes ainda estão em alguma dessas fases, competência consciente, incompetência consciente, e tem muitos também nessa fase da competência consciente, onde pelo menos agora, talvez alguns já foram expostos a maneiras de fazer, de como fazer, só que eles têm que treinar, têm que praticar. E muitas das vezes na competição, na hora que vai correr um boi, eles têm que lembrar. E eu falei exatamente dessa fase de aprendizagem porque muita gente quer desestimular ou quer desistir porque ela treina e vai correr o boi e não consegue fazer.
Pessoal, o Diego está dizendo que não está dando para ouvir. Tá para todo mundo assim? Tá baixo para todo mundo? Se vocês me derem um feedback, porque não adianta eu estar aqui só fazendo, vocês não fazendo leitura labial, fica difícil. Manuel, bem-vindo. Você está me ouvindo, Manuel? O Diego falou que não tá me ouvindo. Eu queria saber um feedback de vocês. Se tá dando para mim ouvir ou não. Tá bom, Mike? Tá dando para ouvir não, Thiago? Rapaz, que doido, né? Hugo ficou bom agora? Ouvindo bem? Ótimo. Perfeito. Bom, eu vou lá, eu vou tentar falar mais alto. É o que eu falo baixo mesmo, e vocês vão dizendo aí se tá muito baixo e eu vou falando. Então, eu queria falar dessas fases da aprendizagem, ainda tem mais uma fase, mas eu falei isso exatamente para essa questão, que muito e muito bom, tá muito baixo, mas é para ouvir, mas tá muito baixo. Ok. Eu vou tentar, Diego. Eu falo baixo mesmo, eu vou tentar. Mas muitas pessoas desistem, principalmente nessa fase da competência consciente. Que elas começam a treinar, elas começam a fazer, e aí ela acha que tem outros obstáculos mentais que afetam ela também, que é aquela questão de a gente estar tá num ambiente que ninguém treina, então quando a gente começa a treinar na vaquejada, a gente tem a expectativa que a gente treinou um dia, a gente vai montar no cavalo, vai correr um boi e vai fazer tudo que a gente treinou. Infelizmente não é assim. E tem essa questão a pergunta foi muito massa, porque esse branco que dá é o quê? Eu estou na competência consciente. Para eu fazer aquilo que eu treinei, para fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu preciso de prática, eu preciso de gatilho, e a competência consciente é exatamente isso. Você precisa lembrar. Você ainda precisa lembrar na sua mente consciente que você vai ter que fazer aquele movimento todo, e às vezes eu não consigo internalizar em uma semana, em um dia, em um treino, uma sequência de movimentos que eu tenho que fazer. Não consegue. Então, Tiago, cara, isso é totalmente normal, dar um branco quando você está nessa fase da aprendizagem. E aí, quando você persistir, porque tem isso, se você desistir dessa fase na competência consciente, você não vai chegar na melhor parte, que é a competência inconsciente, meu amigo. A competência inconsciente é você fazer de forma inconsciente. Você só faz, já está automático, você nem pensa. E para você saber o que é uma competência consciente, olhe os vaqueiros profissionais correndo, que ali eles não pensam mais, ali eles já automatizaram tudo, já está de forma masterizada. Então, por isso que eu falei, eu queria enfatizar isso aqui. Muita gente vai estar na competência consciente, ou talvez não, porque talvez não sabe nem o que é que deve treinar, ou os passos que deve treinar. Mas se você estiver lá, estiver treinando, não desista, meu amigo, você está muito perto, muito próximo de chegar na competência inconsciente. E é essa estagnação que você diz, cara, eu treino, vou correr o boi, eu não saio de cela, eu não passo a volta, mas você está caminhando para ir para a competência consciente. Se você estiver treinando, se você estiver se dedicando um pouquinho, você está caminhando. O Manuel Barros está aqui, cara. O Manuel faz mentoria comigo, tem um cavalo mecânico. E o Manuel, cara, ele, depois de uns dias, ele estava fazendo umas cancelas nos bois, começando a derrubar boi com palavras dele, olhando, derrubando boi, que não tem preço. E isso tudo foi porque o Manuel não desistiu, cara. E deu efeito danado, dava gosto ver os boi que ele tirou. Então, beleza. Então, por que dar esse branco? Porque você ainda, na nossa mente, a nossa mente consciente, processa muito pouco. Ela vai processar, pode dizer assim, 7 coisas ao mesmo tempo. E se você está numa carreira de boi e você ainda tem que pensar o que é que você tem que pegar, como você pega no arreio,
como é que está a sua perna, como é que está seu equilíbrio, como é que você vai passar a volta, tudo isso está ocupando sua mente. E aí, imagina aí que você tem que, tá tudo isso ocupando sua mente e você tem que lembrar o que você tem que fazer para soltar o cavalo, para fazer toda a movimentação da saída de sela. Você acha que vai vir? Não vai vir. Não vai vir. Então você tem que usar os processos de alavancagem, treinar deliberadamente coisas específicas, para aí você começar a automatizar passinho por passinho. E quando você chegar naquela parte principal, talvez, que você precisa de pensar, somente vai estar livre, você vai pensar e você vai começar a reproduzir, baseado de 3 bois, de 3 bois você, de um boi, de 3 bois, você vai dar aquela saída de sela, aquela soltada, porque somente já masterizou vários outros passos, e agora sim, você pode fazer outra coisa que você quer, legal, você quer soltar um cavalo bem, você quer dar uma saída de sela bem, mas se você não masterizar os passos anteriores, se você também não chegar, imagina você chega lá na faixa com o boi lhe trancando, e aí? Você acha que você vai pensar de, cara, eu tenho que fazer isso com a mão, isso com a perna esquerda, isso com a perna direita, porque ainda está nessa fase, e aí dá o branco mesmo. Tiago, eu espero que eu tenha te respondido, e eu espero que isso tenha dado um contexto, que isso acontece com todo mundo, tem essas fases com todo mundo, em qualquer coisa que você vai aprender, isso é super normal, e a maior evasão, a maior desistência é quando você está nessa incompetência consciente ou na competência consciente. A incompetência consciente eu vou lembrar para vocês, que é quando eu tenho, eu acho o caminho, eu sei os passo a passo, eu tenho um método, e eu sei o que eu deveria fazer, porém eu não sei de nada ainda. Seria como a gente entra na autoescola, o cara diz lá, você tem que usar a perna esquerda, perna direita, então ele está te dando um método, está dando um passo a passo, o que é que você pode fazer, porém você não sabe fazer nada ainda. Então, com isso, eu vou para a próxima pergunta. E, pessoal, para quem está fazendo pergunta, eu estou respondendo primeiro as perguntas do que fizeram na pergunta lá do Instagram. E a próxima é o seguinte, cara, eu espero que o Vinícius Vieira, que fez essa pergunta, esteja aí, porque eu vou dar um contexto bem melhor. Pessoal, quem está no Instagram, eu estou ao vivo também no YouTube. No YouTube eu tenho recursos visuais para mostrar para vocês, para escrever, para pôr vídeo, etc. E talvez vocês tenham uma resposta melhor. Nessa, eu vou deixar essa por último, porque o Vinícius, ele não deu um oi aqui, eu queria que ele estivesse aqui para explicar isso. Então eu vou pular para a próxima pergunta. Foi o Euart que fez. E essa é bem interessante. Eu não consigo chegar na cancela sem pensar na opinião dos outros, e aí ele fica super nervoso, e eu acho que ele não está sozinho nessa. Por quê? Primeira coisa, todo mundo, mesmo que você diga que não, se importa com a opinião dos outros. E a diferença é que, com o tempo, você vai começar a administrar como isso interfere na sua vida, ou não. E algumas pessoas conseguem se dar muito bem, conseguem interpretar isso de uma forma muito boa e lidar, e não deixa isso afetar. E isso é uma coisa, eu até separei essa pergunta porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que afeta muitas e muitas pessoas. Primeiro, por você estar aqui, você já está, talvez, querendo falar do vaquejado de uma forma diferente. E essa questão de a gente se importar tanto e ser tão afetado pela opinião dos outros é uma coisa muito comum que acontece em todo canto. Porém, a gente tem que saber administrar isso. E uma das coisas que, vou dizer assim, afetam e deixam isso pior é o ambiente que você vive. Então, por exemplo,
Se você vem para cá, você está num ambiente que você acredita sim que vaquejada é algo que todo mundo pode evoluir, que é melhor, que você é valorizado por você treinar, você é valorizado por tentar ter estratégia nova para crescer. Provavelmente você não vai ligar de fazer um treinamento, você não vai ligar de, sei lá, fazer algo diferente, um treino específico. Mas se você está no meio, num ambiente de pessoas que acham que você é definido como um bom vaqueiro ou não, dentro do ventre da sua mãe, tudo que você tentar fazer é diferente, isso vai gerar muitas opiniões. E o que acontece é que, às vezes, até a gente mesmo fala opiniões para outras pessoas, e para a gente que fala é ok, é normal, não tem nenhum problema. Mas tudo que sai da boca de uma pessoa para outra, de certa forma, afeta a outra. Arthur, eu tô respondendo a sua pergunta, cara, da importância da opinião dos outros. E essa questão da opinião dos outros, ela é aguçada ou ela fica muito pior quando a gente está no meio de competição, no meio onde ali a gente está sendo colocado à prova. Então, no meio da competição, a gente tem muita coisa que a gente pode perder ou não. Então, essa opinião dos outros vai ser muito mais forte do que ela seria em outro ambiente. E tem toda essa questão, a questão do ambiente é muito, muito importante. Porque com quem você está, isso pode ser aguçado para o lado ruim ou não. Então, sabe aquela frase que eu acredito muito? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você só convive com pessoas que são negativas, pessoas que não acreditam em que ninguém possa melhorar nada, que a sua situação lá no ventre determinou se você é um vaqueiro bom ou ruim, se você é um cara que desiste fácil ou não, e todos esses aspectos, isso vai te afetar enormemente. E a questão da competição é como se a gente estivesse num palco, é como se a gente tivesse um artista, e isso ativa o nosso egocentrismo, que não é problema ser egocêntrico, cara, não é problema você querer ser bom, isso não é ruim. Só que isso a gente pensa que o mundo está voltado para nós. E, na verdade, não está. E tem uma estratégia até para você começar a pensar sobre isso diferente, que se chama o seguinte, se chama o cheque de realidade, a verificação da realidade. Quando a gente está numa vaquejada, a gente está andando, talvez assim, no retorno, a gente acha que está todo mundo olhando para a gente. Mas muitas vezes o retorno, ele está do lado da pista de vaquejada e a arquibancada está aqui, e as pessoas estão olhando, na verdade nem é para você, estão olhando para o cara que está correndo do seu lado. Mas só para a gente estar nessa competição e a gente estar sabendo que a gente vai estar quase pronto para ir para esse palco, a gente já toma nós mesmos como esse centro da atenção. E o cheque de realidade você pode fazer de várias formas. Às vezes a gente está na competição e a gente acha que a gente vai perder, a gente começa a antecipar e aí gera ansiedade, e aí a gente começa a criar começa a alucinar vários cenários ruins. E se você se pegar pensando nessa opinião dos outros, nesses cenários ruins, tenta ficar consciente que você está pensando nisso e tenta verificar o que é que acontece. Se alguma coisa não for como você queria, tente checar ou verificar o que é que vai acontecer, se aquilo que você estava antecipando realmente aconteceu. O que acontece é que a maioria das vezes a gente aumenta muito essa realidade, a gente pensa que zilhões de coisas vão acontecer e não acontece. Então, meu amigo, nervosismo é normal, e se você está consciente que você está nervoso, esse é o primeiro passo, é você ter a autocrítica e saber o que está acontecendo com você, e existe maneiras de você controlar isso, sem dúvida nenhuma. Uma das piores maneiras de você continuar nisso é você tem que verificar o ambiente que você está,
Você tem que dar um cheque de realidade, verificar se realmente tudo isso que às vezes você pensa lá, que te deixa nervoso, acontece, e muitas vezes você vai ver que não acontece. Não é isso. Então, espero ter te ajudado. Cara, o Vinícius Vieira, ele fez uma pergunta muito massa e eu queria dar um exemplo a ele, mas parece que ele não está aqui, mas eu vou colocar o vídeo. E aí, para quem está no Instagram, no YouTube, eu vou pôr esse vídeo, eu vou tentar descrever para vocês um pouquinho do que está acontecendo no vídeo que eu vou colocar aqui para exemplificar. A pergunta dele eu vou colocar aqui para vocês terem mais contexto. É o seguinte: o que é composto na... Bora lá. A dúvida do Vinícius foi o seguinte, e às vezes para algumas pessoas pode ser besteira, mas para muitos não é, e quando você tem um hábito é algo que não é tão fácil de você direcionar esse hábito que não seja tão bom para uma coisa ruim. E a pergunta é: minha maior dúvida é não ter calma para a esteira pegar o protetor. E com esse vídeo eu vou tentar exemplificar, Vinícius, se você estiver aqui, se você estiver lá no YouTube, é o seguinte: eu vou colocar lá no YouTube o vídeo de uma carreira com a GoPro, e é uma carreira para exemplificar exatamente essa questão da importância de você não ter essa, vamos dizer assim, essa ansiedade para correr e pegar o protetor, pegar o rabo do boi. E aí, eu estou colocando lá, para quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, vocês vão estar vendo uma carreira de boi. E a carreira de boi é o seguinte: o boi começa saindo, trancando, e o vaqueiro vai lá, e o vaqueiro não se apressa, ele só fica controlando o cavalo, empurrando o boi para o canto da cerca. E aí, esse é o problema de não ter a calma de passar o protetor. Porque o que acontece? Acontece que se você tivesse caído nessa armadilha de você só querer pegar o rabo, o vaqueiro teria perdido a oportunidade de fazer uma carreira muito melhor do boi, ter colocado o boi para o canto mais da cerca. O esteira fez o papel dele, que é também vir mais para trás, deixar o cara empurrar o boi para depois pegar o rabo e ajustar o cavalo de esteira. Então, muita gente tem isso, porque é lógico e é normal você ter isso, por quê? Quem derruba um boi sem estar a volta passada? Ninguém. Então, a gente, quando começa, a gente tem essa ansiedade de querer ter passado a volta. De passar a volta o mais rápido possível, de pegar o rabo do boi o mais rápido possível. Então, na verdade, a gente tem que passar a volta, sim. Só que você vai, com o tempo, se você usar a metodologia certa, que é, enfim, você desconstruir, você ver essas alavancagens, engrenagens, que você tem que fazer certinho, você vai ver que dá tempo para você pegar o rabo bem depois. E aí eu vou falar, e eu vou dizer como é importante ter esses processos de alavancagem, essas pequenas coisas. Muitas pessoas falam que passar a volta, ou treinar passar a volta, é a maior besteira do mundo, porque todo mundo diz: cara, eu não erro uma volta. Mas imagina aí, se você quer fazer mais a carreira, e você vai fazer a volta mais lá na frente, você tem que fazer uma volta mais rápida, e você tem que fazer uma volta efetiva, que seja, você tem que fazer rápido e ela tem que estar certinha. Então, cara, é uma coisa que eu preciso melhorar? Geralmente é. Geralmente é uma coisa que tem que ser treinada, tem que ficar automática, tem que ficar muito boa. Não sei se o Jordano está aqui. A metodologia que eu recomendo de passar a volta tem contribuição do Jordano.
tem contribuição lógico, de outras pessoas que eu observei, mas é super importante você masterizar isso e ter. Vamos dizer assim, fazer isso sem pensar, automatizar, chegar no nível para esse quesito de competência inconsciente. Competência inconsciente. E aí, como é que eu posso começar a fazer isso? Quando você está no nível de competência consciente, onde você sabe o que está fazendo, se você não consegue reproduzir tudo na carreira do boi, você vai ter que começar a treinar ou a tentar colocar isso nos seus treinos de vaquejada. E você pode usar um gatilho. O que é um gatilho? É algo que eu vou lembrar e quando eu lembrar daquilo, ou eu disser aquilo, ou eu mexer tal coisa do meu corpo, eu vou reproduzir uma coisa, um movimento, ou eu vou evitar de fazer uma coisa que não é tão boa. Então, você usando um gatilho, você pode usar até o gatilho externo, que às vezes você esquece. Então, se você tem muita pressa para pegar esse protetor, quando for passar, diga para o esteiro assim, não me dê o rabo, não. Me dê o rabo lá só no final da pista, que até o final da pista eu só vou controlar a carreira do boi e controlar meu cavalo. Isso é um gatilho externo. É uma pessoa que está te ajudando e ele está ativando esse gatilho de pegar o rabo e não vai te dar o rabo e você vai ter que ser forçado. E aí muita gente vai dizer, se eu vou fazer isso e já vou ter a calma. Não, não vai ser um dia que você vai fazer isso. Vai ser um dia que você vai, cara, esteira, não me dê o rabo não, deixa eu chegar na pista, você passando em casa. É só um dia, será, meu povo? Que é só um dia que você fizer isso, vai melhorar pro resto da vida? Não. Infelizmente, não. Mas se você fizer isso por um tempo, cara, vai ficar natural. Você só vai lembrar do rabo depois que você fizer a carreira do boi. E aí, você vai estar botando mais uma engrenagem. Sabe o que é engrenagem? Aquelas rodinhas lá que a gente tem, é muito utilizado nos aplicativos como configuração. Cara, as engrenagens, elas não são pequenininhas, mas elas não tem que se encaixar para rodar, para funcionar. É a mesma coisa com a vaquejada. A gente tem várias engrenagens e a gente, se a gente quiser ir mais longe, se a gente quiser realmente ter uma média de ganhar uma corrida a cada 3, a gente participa, a gente tem que mexer nessas engrenagens que dá mais resultado. E às vezes são engrenagens pequenas que muitas e muitas pessoas falam que é besteira, que, enfim, que não vale a pena. Mas, cara, e às vezes eu vejo muita gente que está nessa competência inconsciente. Ele chegou lá de forma inconsciente, intuitiva, e parabéns para ele que conseguiu. Tem muito poucas pessoas que estão nesse nível, que conseguiram ser metodologia. Aqui eu não estou falando para essas pessoas, aqui a gente está num meio atípico, num meio super atípico, que é pessoas que acreditam que pode ir muito, muito longe na vaquejada, e a gente vai falar de coisas realmente diferentes. Então, eu quero ir para a próxima pergunta, para depois dar um tempinho aqui para responder as perguntas de hoje. O Fagner Alves perguntou sobre noção de faixa. Eu vou colocar aqui para vocês saberem o que eu vou estar falando. Chama de pessoas, você pensando. Tá, vou até falar do Gilberto aqui. Deixa eu colocar aqui a pergunta. Chama as pessoas. Uma diferença. Noção. Aqui. A pergunta do Fagner Alves. Saída de cela e noção de faixa. E aí eu queria também só falar que as pessoas colocaram que eu queria perguntar para vocês qual era o maior dos desejos de vocês. E saem umas coisas muito legais que talvez se tiver um promotor de evento aqui, e que uma das coisas foi que eles queriam ter uma boiada muito igual. Saiu alguma das coisas também, pessoas dizendo que, e é uma coisa que eu quero até fazer um comentário, que eu também não entendo, que muitas vezes nos finais das corridas, vou dizer assim, no sábado à noite, quando está terminando a classificação, ou no rabo da gata, as pessoas,
existem eventos que botam uma boiada muito ruim. E o desejo de uma das pessoas que comentaram era que essa boiada fosse igual, porque o dinheiro que ele pagou a senha é o mesmo dinheiro das outras pessoas que poderam correr na quarta ou na quinta-feira. Então, o desejo é que não houvesse essa desigualdade de boiada para quem corre no último horário, vamos dizer assim, pegou uma senha muito alta, ou talvez até não pôde participar no momento que ele fez a senha, foi para o rabo da gata. E eu super concordo com essa opinião de quem mandou. Eu acho que exatamente você pagou o mesmo preço de senha, infelizmente por quem sabe o porquê, mas você não pode correr num dia antes, ou não pode correr na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Então não deveria ter essa disparidade de uma boiada muito ruim para correr no sábado à noite ou no rabo da gata, e eu sou totalmente de acordo com essa opinião. Eu também gostaria que isso fosse, que eu não queria ver isso acontecendo em etapas. E o Gilban Porto falou, cara, para quem não sabe, meu pai é o Auro Levi, ele teve um vaqueiro que foi muito ganhador na década de 90, talvez nem muita gente estaria viva aqui, que era o Edivan de Sumé, e ele falou que se eu queria, ou ele queria ver alguns vídeos com essas pessoas mais de antigamente, e eu adoraria fazer vídeos com vaqueiros, só que é bem difícil eles quererem falar, e muitas vezes eu não tenho um contato muito próximo com alguns deles, e aí eles podem falar até com as pessoas, mas talvez não sinta tão à vontade de falar comigo, mas eu adoraria falar assim com esses vaqueiros de antigamente, seria ótimo. Mas agora bora responder a pergunta, noção de faixa. Então, para quem me acompanha, sabe que tem um método que ajuda muito o vaqueiro a ter essa noção de faixa ou desenvolver essa noção de faixa muito melhor. Então, para quem não sabe, esse é o método VVS. O VVS, são 3 siglas que ajudam muito a gente pegar essas engrenagens, que são engrenagens importantes, para a gente ter uma noção de faixa melhor. O que é noção de faixa? A gente ter um momento melhor, ou soltar o cavalo, ou puxar o boi no momento que eu tenho mais chance de manter aquele boi entre as duas faixas. E o método VVS consiste de quê? O primeiro, a velocidade, a volta do boi, a volta no protetor. Eu já falei o segundo eu já dei um spoiler aqui. Dá sim, é super possível, é algo que está no seu controle. E quando você for aprender alguma coisa, se for algum esporte, sempre tem que pensar nas coisas que você tem controle sobre, porque aí você vai poder treinar, vai ser replicável, você vai ter, sem dúvida nenhuma, controle sobre aquilo. Então vai estar nas suas mãos, e aí você vai poder lidar muito melhor com isso. Então, o primeiro V é a volta. Onde você passou a volta? Onde você passou a volta tem influência enorme no momento que o boi vai cair. Então, se você passar a volta muito no grosso, lá, como a gente fala no grosso, aí você nem escorreu, passou a volta lá, você já vem com o rabo esticado. Tem coisas que não é legal também nessa questão de vir com o rabo esticado, mas vai acontecer disso. Você sabe onde você passou a volta. Então, se você passou a volta já vem com esse rabo esticado, chances são que no momento que você sair, você já vai estar aplicando uma tensão sobre o rabo do boi e ele vai tender a cair mais rápido. E o contrário também funciona. Então, se você passou a volta lá no fininho, você vai ter um espaço muito maior, principalmente se for aqueles protetores touro. E você com esse espaço maior, a tendência é que o seu cavalo vai ter um tempo mais para correr, mas ele vai durar um tempinho a mais, alguns milissegundos ou segundos, para começar a aplicar aquela tensão no rabo do boi, então vai demorar um pouquinho mais. E o próximo é a velocidade do boi. E para falar da velocidade do boi, eu tenho que explicar para vocês, mais uma vez, como é que acontece a caída do boi. A caída do boi é o seguinte, tem um princípio lá da física que eles chamam da inércia. A inércia diz que um corpo tende a manter-se na velocidade que ele está. Então, se o boi vem lá na velocidade dele lá de sei lá, 10 km, 20 km por hora, todo o corpo dele está se movendo naquela velocidade. Então, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Chega perto da faixa, o que é que a gente faz nesse boi?
A gente tem um ponto aqui de junção nosso com o boi. A gente vai aplicar uma tração aqui, a gente diz cavalo, corra na faixa, né? E aí o cavalo aumenta a velocidade. E aí, como a gente está pegado no rabo, a gente vai aplicar uma velocidade na traseira do boi muito maior do que uma velocidade aqui nas pernas. E o que é que acontece? Ele não consegue manter mais essa velocidade de 20, porque eu estou aplicando a velocidade de 35, talvez aqui. E essa força vai fazer com que o corpo gire. Então, a velocidade do boi vai influenciar de que forma? Quando eu estou a 20 km no carro e eu acelero, para eu chegar a 30 km, eu não preciso de uma força muito grande, de um torque muito grande. E eu tendo a chegar muito mais rápido, de 20 a 30. Mas se eu estiver em 120, para chegar em 140, eu preciso de um torque, uma força muito maior, e isso tende a durar um tempo muito maior do que de 20 para 30, do que 120 para 140. Então, essa velocidade do boi vai influenciar dessa forma. Se o boi está muito devagar, a tendência é quando você puxar, quando você soltar o seu cavalo vai poder aplicar essa velocidade de 20 para 30 muito mais rápido. Então, o boi vai cair, vai tender a cair muito mais rápido. Se a velocidade do boi estiver muito maior, aí, ao contrário, é aquela, quando a situação que a gente está em 120 km por hora e a gente quer chegar a 140. Eu preciso de uma força muito maior, meu cavalo precisa de uma força, uma arrancada, uma aceleração muito maior para chegar nesse 140, e isso tende a durar um tempo maior também. Então, a velocidade do boi e a volta influencia bastante. E o último, do VVS, é exatamente a forma que seu cavalo sai, é o S, a saída do cavalo. Tem cavalo que angula pouco e corre muito. Não tem? Tem cavalo que corre pouco e angula muito. E tem também cavalo que angula muito, às vezes não corre tanto, mas ele muda muito de direção. E aí, para esse tipo de cavalo, eu tenho que explicar aqui aquela questão do boi. Mais uma vez, o boi está correndo aqui, um cavalo que angula pouco e aplica velocidade, ele, pode dizer assim, ele vai trazer o boi com ele para frente, né? Ele vai ter essa aplicabilidade, pode dizer assim, da força na tração e como ele vai mover o corpo, é de forma que ele traz para frente. Um cavalo que angula muito é um cavalo que você, por exemplo, você praticamente, onde você tirar o boi, ele vai tender a não levar muito boi para frente. Então, em termos práticos, um cavalo que sai muito, talvez você possa tirar o boi muito, muito, muito mais próximo da faixa. Um cavalo que tem essa saída, talvez não angule tanto, mas ponha muito mais velocidade, talvez ele vai demorar um pouquinho mais para aplicar aquela tensão e fazer com que o corpo gire. Então você precisa tirar um pouquinho mais antes. Então, tudo isso você sabe, mesmo que você nunca tenha corrido um cavalo, você sabe, já viu alguém correndo, você sabe que seu cavalo sai muito, sei lá, angula muito. É um cavalo que talvez não angule tanto, mas corre muito, que também não. Nenhum desses tipos de cavalos são ruins, são bons. E é só a gente saber utilizar. A gente sabendo utilizar, a gente sabendo o que é que meu cavalo faz de bom, a gente pode usar essa forma bem melhor. Então, o VVS é a volta, velocidade e a saída do cavalo. Esses são três componentes que importam muito na noção de faixa. São três engrenagens que são essenciais naquele processo nosso que a gente está fazendo aqui de alavancagem do vaqueiro. Então, a saída do seu cavalo, se é um cavalo que angula muito, é um cavalo que angula pouco e corre muito. Então, é o VVS. Quando você ouvir novamente o VVS, se você quer praticar essa noção de faixa, utilize isso, que vai ajudar demais, Fagner. Eu espero ter te ajudado. Isso são coisas que você tem controle. E bora para mais uma pergunta aqui agora do. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. O Deta comentou aqui
Mas comecei com o Epson em 2021 e tive uma grande evolução, mas estou com dificuldade nas duas coisas, na hora da cancela e na hora de sair de cela. E para ele, a cancela é super importante. E é ótima observação, Beta, porque a cancela, sim, é super importante e para quem não ouve falar, a vaca já tem uma característica muito especial, que ela é sequencial. Então, vem um passo atrás do outro e um passo tem uma influência enorme. É como se fosse, se você pensar em estudo, às vezes você não vai fazer multiplicação sem você somar. É um pré-requisito para você multiplicar, você somar. E aí é a mesma coisa que acontece na vaquejada. A vaquejada é sequencial, então ela tem esse pré-requisito de que, cara, se eu não fizer essas etapas anteriores, vai ter uma influência enorme. Então, se eu não sei somar, se eu não faço uma carreira lá bem feita na cancela, provavelmente a multiplicação ou a saída de cela, a puxada, vai ser muito ruim. Então, Beto, uma coisa que eu vou falar para você aqui, vai servir para várias pessoas, é o seguinte. Sabe, ontem eu falei de um negócio que é quando você chega, fica bom o suficiente. Muita gente chega nesse nível de bom o suficiente. Só que quando você chega no bom o suficiente para você ir para outro nível, você tem que começar a treinar coisas específicas e você tem que usar essas coisas específicas, essas engrenagens que vão te dar mais resultado. E uma forma de você pensar no vídeo da vaquejada sequencial, eu falo muito nisso. Uma forma de você pensar e você valorizar é você fazer treinos específicos para isso. É você realmente treinar coisas específicas para melhorar a saída de célula. Então, se você for treinar, ou para você fazer a cancela, quando você for treinar, pensa como é que vai ser seu treinamento. Será que seu treinamento, pelo menos a maioria dos treinamentos que eu vejo, não é assim, é um treinamento bem comum. Encostou o cavalo na cancela, muitas das vezes o cavalo não fica lá na cancela, a pessoa só desce do mesmo jeito, deixa o cavalo fazer o errado, e chega lá embaixo e escanteia ou risca, e essa é a passada da maioria das pessoas. E provavelmente isso não está dando resultado, não está fazendo com que você evolua. Então eu vou deixar essa tarefa de casa, Beta, para você. Imagina o que é que você deveria fazer, como deveria ser seu treinamento. E se você quiser me dar esse feedback, me dá esse feedback no Instagram, manda uma mensagem direto para mim lá, falando no que você pensou, como deveria ser o seu próximo treinamento. A gente vai trocar mais ideias sobre isso. Pessoal, chegou na minha hora, 1 hora de live. Amanhã a gente vai ter live, provavelmente às 19 horas, 19h30. Eu vou acertar o horário, vou mandar para vocês. Vai ser a última live da semana e eu vou soltar o tema para vocês e o horário direitinho para a gente falar mais. Sempre vai ter um tema e no final tem uns 15 minutos aí de discussão, 20 minutos para responder a pergunta de vocês, que eu estou gostando muito da participação de vocês. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até amanhã com mais uma live, o Papo de Vaqueiro, a live atípica do mundo paralelo da vaquejada. Muito obrigado, pessoal.